Olá, pessoal. Bom dia. Muito bom dia a todos. Vamos começando mais um webinar da Intertalks. Peço só a gentileza para vocês, vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal já ir se logando, tá? O pessoal acaba recebendo um aviso aí que o nosso webinar vai se iniciar. Só peço para vocês para a gente aguardar uns minutinhos. A gente não vai tomar muito, tá? 2, 3 minutinhos no máximo, tá? Dá tempo de pegar um cafezinho e retornar. Já retornamos. Pessoal, para quem já entrou aqui conosco, peço só para que aguarde 2, 3 minutinhos, tá? O pessoal está fazendo o login, a gente está vendo aqui até o número de participantes subindo, tá? Então, vocês que acabaram de fazer o login, a gente só não iniciou ainda por conta disso, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho, alguns instantes, e aí já iniciamos o nosso webinar, ok? Obrigado. Bom, pessoal, para todos que entraram agora, pedir para vocês somente mais um minutinho, tá? A gente vai aguardar, só para as pessoas fazerem o login e entrarem na sala, tá bom? Peço só para vocês só mais um pouquinho de paciência, já vamos iniciar nosso webinar, tá bom? Bom, pessoal, vamos então iniciar o nosso webinar, tá? Primeiramente, bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Henrique Ferreira, eu sou gerente de meio ambiente aqui na Intertox, tá? Uh, Bom, para ser bem direto e claro, a gente vai falar hoje sobre o que muda na questão do licenciamento ambiental com a nova decisão da diretoria 130, que todos vocês aí já devem ter esbarrado com ela, ou no nosso webinar anterior que eu comentei o que mudava, né? Entre ela e a Lei 2.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fizemos um comparativo lá e agora a gente vai ver na prática, para as pessoas que estão aqui no estado de São Paulo, né, as empresas,
Na prática do licenciamento ambiental, o que vai alterar isso em si, tá? Então, a gente vai ver sobre todos os pontos, sobre essas exigências, e também do nosso escopo, a gente também vai falar sobre cada fase do licenciamento, os documentos que são necessários, e no final a gente vai ver ela, e a gente vai concluir sobre o que muda, tá bom? Bom, para a questão de organização aqui, a gente manteve o chat desativado, tá? Então, caso vocês tenham suas perguntas, por favor, vai aparecer na barrinha de vocês aí do Zoom um Q e A. Então, vocês podem mandar seus questionamentos por aí, tá? Eu vou tirar alguns minutos para poder responder as perguntas. A gente não vai responder todas, que a gente sabe que já estamos aqui com mais de 140 participantes. Porém, eu acabo respondendo todos vocês depois via e-mail, tá? Podem ficar tranquilos que a gente acaba mandando. Fiquem à vontade e aí vamos conversando um pouco mais a respeito, tá bom? Bom, para quem não conhece a Intertox ainda, somente uma breve apresentação. A Intertox é uma empresa, nós somos uma consultoria que desenvolvemos soluções do risco químico, toxicológico e ambiental. Nós temos aqui internamente setores desde assuntos regulatórios, que cuida da Polícia Civil, Polícia Federal, MAPA, Anvisa, entre outros. Temos também nosso setor de meio ambiente, que aqui eu lidero essa área aqui interna. Nós trabalhamos com licenciamento, RAP, etc. E nós sempre estamos aqui divulgando, né, essas questões, os temas mais impactantes frente à legislação, o que pode impactar aí para vocês nas empresas, né? Temos também nosso setor de treinamentos, temos o nosso software SafetyCam, onde nós fazemos toda a automatização aí da questão das emissões de documentos, segurança, ficha, FISPs, entre outros, tá? Inclusive, vamos inaugurar alguns módulos logo, inclusive a gente vai trazer aqui para poder apresentar para vocês. Nós temos também uma linha editorial, uma Revinter, que pode ser feito publicações de suas monografias, de seus artigos científicos. Por favor, fique à vontade, é aberto a todos. E convido também, para caso vocês tenham dúvidas frequentes sobre essa legislação, né, se isso acaba, desculpe, trazendo alguns percalços para vocês, né, sobre sempre estar atualizado frente à legislação, eu convido vocês a entrarem lá no site da Intertox, que é o www.intertox.com.br, no qual a gente sempre faz um compilado das newsletters, né? Nós temos ali diariamente nossa equipe publicando legislações, etc. E também nós temos um compilado no qual os gerentes aqui da Intertox, nós fazemos a divulgação das notícias mais impactantes frente aos negócios aí em âmbito tanto nacional como internacional, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, vai ser um prazer ter vocês aí como nossos leitores, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do que muda sobre o licenciamento ambiental. Vamos lá, então. Bom, para quem não teve ainda tocou, né, nessa legislação, a decisão da diretoria 130 da CETESB, né, de 2022, no finalzinho ali, ela foi publicada em novembro, dezembro, ela tem o objetivo de integrar e trazer um termo de referência para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quem já deu uma olhada lá na Lei 2.305, no artigo 21, que ali deixa a estrutura mínima, do conteúdo mínimo do que deve ser apresentado, né, deve estar dentro de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, já observou que tem ali alguns 9 ou 10 tópicos, né? Não me falha a memória um pouquinho, pior que eu explico sobre eles, mas são cerca de 9 a 10 tópicos sobre passivos ambientais, etc. Porém, ela deixa um pouco aberta na Lei 2.305. E a CETESB aqui, ela deixou mais claro o que para ela é necessário que não pode ser deixado de apresentar para o órgão ambiental. Então, aqui para eles é muito importante isso. Então, esse termo de referência vai estabelecer essas questões, tá? E trouxe algo que já estava previsto também na Lei 2.305, no artigo 25, que fala que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele é um documento integrante na parte do licenciamento ambiental, ou seja, já era, né? Claro, para que todas as empresas, todos os órgãos ambientais de todo o Brasil já solicitassem esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Sei que alguns estados já solicitam, sei que outros estão aí engatinhando, né, para conseguir ter, inclusive, corpo técnico para poder avaliá-los, né, porque também não adianta solicitar para cumprir a legislação se você não tem corpo técnico para poder fazer a avaliação desse plano de gerenciamento, né? Então, você vai observar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos e você vai contemplar ele no momento do licenciamento ambiental, que a gente vai observar que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, gente, ele é um documento orgânico, ele deve ser elaborado dentro da organização de forma a nortear as ações dentro da equipe, né? Não só com a equipe de meio ambiente, mas incluir também o pessoal da engenharia, o pessoal da planta produtiva, o pessoal da produção.
no gerenciamento do resíduo. E a gente sabe, resíduo tem um cifrão gigante em cima dele. Se a gente for observar resíduo, o valor agregado a resíduo perigoso é cada vez mais alto e cada vez mais nós temos aterros mais afastados, soluções para transporte ou para destruição daquele resíduo, né? Ou inertização dele, como queiram levar no conceito, cada vez um pouco mais caros. Então, se a gente começar a seguir uma linha utilizando o plano de gerenciamento de resíduos sólidos com metas progressivas da diminuição da geração desse resíduo perigoso, automaticamente eu vou transformar o meu negócio de forma mais sustentável, ou seja, eu vou começar a diminuir a questão do valor que a gente já empenha, né, no nosso budget das nossas empresas anualmente para a destinação de resíduo. E automaticamente nós tornamos a nossa atividade mais sustentável. Com certeza evitando aí acidentes ambientais durante o translado, né, desse resíduo até o local de destruição final, evitando também danos à imagem da nossa empresa. Então, eu quero que vocês observem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos como um documento vivo, que a gente deve elaborar e deve seguir e fazer consultá-lo ele semanalmente, diariamente, mensalmente e sempre utilizando ele para nortear as nossas ações. Tá bom? Então, basicamente isso, só para uma apresentaçãozinha bem rápida da DD 130, no qual é a necessidade dessa estruturação, tá bom? Bom, trazendo aqui um pouco mais informações, né? Então, ele trouxe aqui, ele vai citar aqui a Lei 2.305, né? Então, estabeleceu aqui como termo de referência, padronizar a estrutura no capítulo 1 de objetivos no artigo 1º, já traz essa padronização dessa estrutura, no qual ele vai trazer essa estrutura nos seus apêndices. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre licenciamento antes disso, tá? Quais são as exigências e documentos de licenciamento ambiental que nós temos já atualmente e que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos passou a integrar, então, tá? Vamos lá. Nós temos, então, como exigência protocolar, isso é o básico, tá, gente? Isso aqui é o feijãozinho com arroz para quem não tem muita dinâmica, né? Muito contato com essa questão do licenciamento ambiental. Você sempre deve protocolar com antecedência de 120 dias contados a partir do prazo da emissão da licença de operação, ou seja, da sua última licença de operação, você deve protocolar o pedido de solicitação de renovação da licença de operação, tá? A partir dele, essa legislação, inclusive eu elenquei aqui para vocês, está no artigo 2º, no parágrafo 6º do decreto 47.400 de 2002. Isso é do estado de São Paulo, tá, gente? Porém, outros estados seguem regras muito similares. A partir do momento que você protocola com 120 dias de antecedência, o órgão ambiental tem, a sua licença está automaticamente renovada, no qual o órgão ambiental tem até 5 anos, tá? Eles colocaram, inclusive, esse decreto, porque na época não tinha esse corpo técnico, né? Uma quantidade de corpo técnico necessário para avaliar a quantidade de licenciamento que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo. Inclusive, a gente acaba sempre vendo, né, essa alternância. Existem agências ambientais que você protocola e 2 meses a sua licença de operação já foi emitida. Existem outras que você acaba demorando um pouco mais, né? Às vezes 1 ano, já escutei relatos de mais de 2 anos. E a licença de operação estava lá sem ter um respaldo, né? E você acaba tendo que ficar se justificando para os seus fornecedores, etc., porque a sua licença ainda não está válida. Tem que ficar mostrando o boleto lá, né, de pagamento que a gente fez do plano, tá? Então, esse é a base para o licenciamento ambiental, beleza? Então, vamos lá. O que tem sido comum de ser solicitado? Manifestação do órgão responsável pelo sistema público de esgoto, no caso da maior parte dos municípios do estado de São Paulo, da Sabesp. Nos municípios que não tenham, vai ter seu próprio órgão municipal ali, que você vai ter que solicitar essa questão do esgoto. Porém, aqui é somente para a região metropolitana de São Paulo, tá? Essa exigência para essa manifestação do sistema de esgoto. E ela, inclusive, é um pouco além. Ela é uma manifestação que ela vai dizer se a sua rede está ou não está ligada ao sistema de captação de esgoto, tá? E se não está, uma previsão que o órgão dá para interligar, tá? É basicamente isso. E você ir lá e solicitar essa manifestação. Não tem custo nenhum. Só é mais uma burocracia, tá?
Bom, a solicitação de renovação, então, a solicitação você vai ter que estar com esse documento aí devidamente assinado. A procuração, no caso, você esteja representando a sua empresa, né? O boleto e o comprovante de pagamento devem ser protocolados. O boleto é para que você gere a rastreabilidade a partir do boleto que você gerou e o comprovante que você pagou, para que a CETESB saiba se você pagou e que referente a que processo está referenciando aquele comprovante de pagamento, tá? Importante. O certificado de regularidade do Cadastro Técnico Federal, isso aqui foi incluído recentemente, e aí eu trago para vocês um briefing do que é, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito agora, daqui a pouco eu volto nesse slide. O que é o certificado de regularidade? O certificado de regularidade, gente, é uma legislação que foi incluída pela Lei 2.305, que é a política, desculpa, 2.305, apaga essa parte, 10.165. Porque o Cadastro Técnico Federal ele é uma ferramenta que foi prevista lá pela Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 89. Essa Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi desenhada, tá, gente, com vários mecanismos que hoje a gente consegue ver. Quem não fez a leitura ainda, eu convido a fazer. É interessante porque você consegue enxergar vários instrumentos que hoje estão sendo colocados em prática. Por exemplo, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que já estava previsto, a questão do relatório de atividades potencialmente poluidoras, no qual o certificado de regularidade está dentro. Então, vamos lá. Existem hoje, pelo Cadastro Técnico Federal, mais de 25, porém, até essa 20ª atividade aqui, elas são necessárias, né, reportar o relatório de atividades potencialmente poluidoras, tá, que é um relatório anual, que deve ser protocolado do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março, religiosamente, junto ao IBAMA, das movimentações de substâncias, matérias-primas que foram consumidas e os produtos e subprodutos que foram gerados, entre resíduos, efluentes, emissões atmosféricas. Para algumas atividades em específica, vão ter relatórios do Protocolo de Montreal, relatórios de organismos geneticamente modificados, que está lá pelo CTN-Bio, que é gerenciado ali pelo CTN-Bio, entre outras atividades, tá? Por exemplo, de agrotóxicos, relatório de agrotóxicos, de mercúrio metálico também, que eu poderia citar, entre outros. Mas o que vai definir? Como é que eu sei, Henrique, se eu preciso desse certificado de regularidade ou não, para poder justificar até para a CETESB se sim ou se não? Bom, se você está dentro de uma dessas categorias, dessas atividades, de 1 a 20, tá? E aqui eu convido vocês a não cometeriam o erro de só olhar e falar, mas indústria química talvez eu não seja uma indústria química. Existem subcategorias dentro delas. Eu não trouxe para a gente não fazer um webinar aqui, porque eu tenho um treinamento que eu vou ministrar, inclusive, amanhã, no qual eu falo pelo menos umas 2 horas só a respeito deste tema em específico. Porque você precisa identificar as suas atividades, entende? A partir do momento que você entra nessa categoria, você vai pesquisar na subcategoria e na ficha técnica de enquadramento, se a sua atividade compete ou não compete naquela ficha. E a partir disso, você então vai ficar enquadrado, caso vamos dar um exemplo aqui, ó, indústria química, tá? Item 15 aqui, acompanhem comigo. E aqui do lado, a gente tem o PPGU. O que é PPGU? Potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais. Isso aqui é o Henrique que estabeleceu? Não, já está na própria legislação, não se alterou desde 2000, tá? Então, ela entende sobre essa definição que a indústria química tem um PPG1, potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais muito alto. Então, a indústria de base, né? E essa informação é muito importante porque é com base nela e no porte da empresa que é calculado a taxa de fiscalização ambiental, que é o TCFA, que é trimestralmente. Aí eu trouxe aqui só para que vocês possam avaliar de forma geral, tá? Então, esse daqui, ó, seguindo essa linha, aqui é o PPGU, tá? No eixo Y, e aqui no eixo X a gente tem pessoa física e os portes das empresas. Então, você vai olhar aqui, ó, e vai avaliar, nossa, minha empresa, minha indústria química, vamos observar aqui ainda a indústria química como um exemplo, né? Indústria química, PPGU alto, automaticamente, então eu estou aqui, ó, PPGU alto, qual é o porte da minha empresa? Vamos imaginar, minha empresa é de grande porte. Então eu tenho potencial de poluição alto e minha empresa é de grande porte. Fazendo o cara crachar aqui, ó, você trimestralmente deverá efetuar o pagamento do IBAMA de R$ 5.796,73. Se você nunca fez isso, aí você vai ter algumas multas, né, e correções, e isso daí vai ser cobrado lá de você em uma hora ou outra, tá? Mas aí a gente deixa esse tema para talvez a gente adentrar num outro webinar, tá? Eu queria apresentar ele para vocês. Não só o pagamento do TCFA é devido, mas
também entregar os relatórios de atividades potencialmente poluidoras. Porque somente entregando esses dois documentos, que aí então você vai conseguir gerar o seu certificado de regularidade. E esse certificado de regularidade, vamos voltar lá, vai ser exigido pela CETESB, tá? Não tem como correr. Então, se você não fizer, ela vai te cobrar e precisa. E aí, gente, certificado de regularidade, eu não acho talvez o problema aqui nem tanto. Eu faço aqui trago para vocês uma experiência pessoal, que eu acho talvez que o problema nem seja tanto efetuar o pagamento dessas taxas aí de talvez 20 anos que talvez a empresa nunca pagou, e sim levantar as informações referentes a 22, 23 anos de atividades, aonde que eu gerei resíduo, aonde que eu mandei, aonde que foram minhas matérias-primas, aonde que eu comprei, para onde eu destinei, etc. Então dá algo, é algo de uma gama acho que muito mais difícil de você conseguir levantar essas informações para poder reportar. Então, para mim, sempre o RAP é o maior, o tendão de Aquiles nesse sentido. Eu peço para vocês sempre que tenham muita atenção, caso não tenham feito ainda, tá? Vai abrir agora o reporte do RAP em fevereiro do ano que vem, de 1º de fevereiro a 31 de março, e a gente só tem esse período para fazer esse reporte, tá bom? Muito importante. Bom, dando sequência, então, temos o contrato social, normal, o MCE, na versão simplificada ou não, MCE na versão simplificada, somente se o seu W, né, que é aquele coeficiente que a CETESB dá de poluição, né, de potencial da sua empresa, for menor que 3. No caso, se você for maior que 3, chegando até 5, né, que é o estímulo de cálculo deles, que eles vão olhar em detrimento da questão do seu CNAE, né, do seu Código Nacional de Atividade Econômica, então eles vão cruzar essa informação e vão te dar um W, se um coeficiente, né, que é esse W. Se for acima de 3, você vai precisar fazer o MCE completo. E você vai reportar todas as informações lá que a gente já viu. Acho que todo mundo aqui já deve ter pelo menos visto uma vez essa questão. Então, informações de matéria-prima, equipamentos, resíduos que foram gerados, processo produtivo. Você vai desenhar isso e entregar para o órgão ambiental. Basicamente, você vai descrever essas informações, ok? Croquis de localização do empreendimento, tá? E aí, no caso, vocês podem utilizar aqui até o próprio Google Earth, nesse sentido, tá? No caso de recursos hídricos que estejam num raio de 100 metros, tá? Até 100 metros do seu empreendimento, você vai precisar apresentar um croquis detalhado. Então, trazendo mais informações sobre aquela questão em específico. Bom? Bom, um comprovante da área do terreno, que o mais adequado sempre é apresentar o IPTU, tá? Entre outros. E neste entre outros que eu quero trazer para vocês, isso é o que a CETESB está solicitando hoje, tá? Fiz esse licenciamento na semana passada. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como vocês podem ver, não está aqui como sendo solicitado, correto? Bom, lá na DD 130, quem fez a leitura identificou que, segundo ela, você vai ser desenvolvido no módulo do SIGOR um campo que você vai precisar, então, reportar o seu, subir, né, o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos nessa plataforma. Mas até agora, já até conversei com outros, inclusive envolvidos aí, várias empresas, não foi disponibilizado isso. Então, como não foi disponibilizado, o que eu recomendo para que vocês façam? Exatamente o que a Lei 12.305 fala. Se o documento, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é parte integrante do Plano de Gerenciamento de Resíduos, tá? Do licenciamento ambiental, perdão, então faz sentido que você protocole esse documento no momento do licenciamento. E você vai ter esse comprovante, esse documento foi colocado à apreciação do órgão para que ele avalie ou não e prendeu o parecer no momento certo. Então, o meu conselho é que nesse entre outros, no momento que você estiver fazendo a renovação da sua licença de operação ou um licenciamento do zero, você faça, então, a inclusão desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exatamente nesse entre outros, tá? Outros documentos, você coloca lá, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sobe esse documento na plataforma e entregou ao órgão ambiental. Inclusive, você pode depois imprimir essa questão desse dossiê, né? Para que você possa apresentar para o auditor conforme você está cumprindo a legislação em vigor, tá? Como a plataforma o módulo no SIGOR ainda não está disponível para que você, então, possa cumprir a legislação de forma integral, tá? Bom, importante salientar isso. A partir do momento que a gente tiver qualquer atualização que foi incluído no módulo SIGOR,
a gente volta e a gente conversa aqui com vocês e até fazemos um passo a passo para auxiliá-los a colocar. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então a gente falou aqui sobre o anexo, né, da Lei 10.165 de 2000, e agora vamos observar aqui de forma bem rápida as exigências da DD 130. Então, o que é, o que ele estabelece como plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quais são as informações base, tá? Bom, identificação do empreendimento, dentre elas, a CETESB deixou bem clara. Então, código do SIGOR, cadastro da CETESB, caso pode haver mais de um, você também incluir, CPF, CNPJ ali da empresa, razão social e o nome fantasia, se é um ME ou um EPP, se sim ou se não, tá? E, se sim, se geram resíduos de 95% não perigosos e em relação aos resíduos sólidos gerados. Descrever essa informação, tá? Ainda na questão da apresentação, da identificação do empreendimento, tá, gente? Localização, então CEP, logrador, as coordenadas geográficas, e aqui falo para vocês, usem a UTM, tá? Existem vários tipos de identificação, porque a gente tem vários sistemas de coordenadas geográficas. A Terra, por ser um elipsoide, né, uma forma não a gente vê como uma redonda, né, exatamente por conta da questão da água, mas se a gente tirar toda a água, você vai ver que a Terra é um meteorito bem feio, de uma forma estranha, muito similar a um elipsoide, numa forma, quando a gente coloca numa questão trigonométrica. Então, quando você observa nesse sentido, a CETESB utiliza no Brasil, que é o que foi colocado, tá? No Brasil, tem outros órgãos que utilizam outros, mas para a CETESB é na UTM, Universal Transmercator, que é o nome, inclusive. E caso vocês tenham o Google Earth, dá simplesmente para você alterar isso daí ali nas configurações de coordenadas, tá? E aí você consegue essa UTM e você inclui ali na informação, tá bom? A atividade, então a atividade principal e o KNAI, então sempre descrever a atividade principal, e se a gente sabe, tá, gente? Existem KNAIs e subKNAIs, mas sempre levem como regra qual é a atividade principal da empresa, porque a empresa pode ter 15 KNAIs, não tem problema. Porém, qual real atividade que ela exerce naquele site? Eu tenho lá um KNAI de venda de produtos combustíveis derivados de petróleo, eu tenho armazém de produtos químicos, mas dessas atividades, o que eu realmente faço? Eu faço a produção de cloro alcalino, por exemplo. Beleza. Você faz a produção de cloro naquela unidade? Sim. Por mais que seja uma quantidade pequena. Então, se essa é a atividade principal, é essa que você vai ser objeto do licenciamento. Até porque as exigências que vão vir na nossa licença de operação lá atrás, né, as diligências, né, para a gente cumprir, por exemplo, garantir que o empreendimento não emita ruído conforme a NBR 10165, né, que fala sobre pressão sonora, né, inclusive de possíveis vibrações, né, que pode ali ocorrer. Essa diligência, nós, como empresas, precisamos garantir que a gente está cumprindo, ou seja, inclusive fazer esse laudo, para que um dia, se o órgão vier nos questionar, nós estamos atendendo, não tem problema nenhum, tá? Então, sempre fiquem muito atentos a isso. E essas diligências sempre são ligadas ao quê? Às atividades principais que a empresa exerce naquele local. Perfeito? Então, vamos seguir. Sempre bom, eu quero que vocês guardem, inclusive, essa dica que eu acabei de falar para vocês no coração, porque ela é extremamente importante para o processo de licenciamento ambiental e é algo que causa muita dúvida do pessoal nesse sentido, tá bom? Bom, ainda continuando na identificação do empreendimento, nós temos a licença ambiental vigente, o órgão emissor, número, validade, contatos do responsável legal, o contato e telefone dele, inclusive essas informações aqui, tá, gente? Nome, CPF, e-mail e telefone, não é brincadeira, é para colocar o CPF e o e-mail da persona, tá? Não pulem essa informação, senão a CETESB vai mandar de volta e vai pedir para você incluir essa informação, tá? É para colocar o CPF do responsável legal e o contato do mesmo, tá? Caso seja um responsável legal e você esteja um responsável técnico ali na unidade, por exemplo, químico, engenheiro químico, qualquer cargo que seja, tá? Bom, layout das áreas de armazenamento, isso aqui é muito importante. Layout é indicar uma planta distribuída na questão dos resíduos identificados e classificados. Então, você vai pegar uma planta, a planta da sua unidade, vai distribuir ali, então, área de produção, área administrativa, etc., e vai colocar ali uma legenda, né, informando. Então, os resíduos perigosos são gerados aqui na parte 1 e 2. Similar, dá para você fazer um layout desses, similares àquele de plano que a gente tem, pessoal da segurança do trabalho muito usa, que se eu não me engano é de risco inerente ao local.
são algumas cores, né? Que você sabe que naquele local você tem um risco ergonômico, um risco físico, entre outros, tá? Não sou tão especialista nessa área, então eu não vou entrar tanto, né, não vou nadar de braçada nessa daí. Você pode fazer algo muito similar para que o seu layout fique com uma legenda bacana, que você possa identificar e que o órgão também consiga ler e enxergar da mesma forma. Importante que você tenha o nome de cada área. Então, área de produção. Se você tem mais de uma linha de produção, coloque a linha de produção de cloro, linha de produção de potássio cáustica, entre outros, você vai distribuindo essas linhas de produção e a identificação dos tipos de resíduos que são daquele local, tá bom? Incluindo a indicação de sistemas de proteção ambiental, então, no caso, sistemas de drenagem, que muitos de vocês devem ter, impermeabilização no local, aquelas canaletas, né, aquelas drenagens que nós deixamos nas áreas externas, né, ali quase no limite do nosso galpão, para que caso haja um vazamento, esse vazamento seja contínuo no próprio galpão, né, ele não saia para a circunvizinhança e provavelmente você deve, inclusive, ter um tanque, né, que foi exigido aí e todo esse efluente, né, de um vazamento, eventual vazamento na parte interna, seja então colocado e aguarde num tanque permeabilizado para depois uma destinação de um resíduo perigoso em uma situação de emergência ambiental. Sempre importante deixar isso claro, tá? Fechamento da cobertura, outros sistemas de contenção que tenham. Isso é muito importante. Quanto mais informações você colocar, mais tranquilidade você dará, inclusive para o órgão ambiental, e você também vai demonstrar para ele, né, numa forma no seu plano de gestão, o como você gerencia os resíduos gerados na sua unidade, né? Em caso de uma emergência ambiental, não. Nós temos sistema de contenção para todos os geradores, todo resíduo, todo o IBC que chega na minha unidade, quando ele fica na parte externa, nós temos uma bandeja gigantesca, ou não, eles já ficam em um local que, caso eles venham a vazar, já tem uma grelha de contenção que já pega ali esse efluente, vai destinar ali para uma estação de tratamento, ou até mesmo para um tanque de seguro, para esse efluente ficar contido ali, né? Então, descreva. Quanto mais informações, melhor para você, tá? Inclusive, também uma cópia da planta, tá? Desde que as informações contidas nela atendam às exigências acima. Se tiver, maravilhoso. Ou pode usar ela como base, tá? Bom, outros dados a informar da responsabilidade técnica da execução, a elaboração e a execução do PGRS, tá, gente? Você pode, por exemplo, vamos imaginar que você seja um corporativo aí, que você dê apoio a várias outras unidades de negócio da sua empresa, né? Então, você está aqui em São Paulo conosco, mas você dá apoio lá para uma planta em Rio Claro ou uma planta em Pirassununga, etc. Não importa. Você pode elaborar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? E entregar para essa unidade, mas você precisa indicar alguém responsável pelo plano, pela execução dele lá na unidade, tá? Tem que ter alguém responsável. Isso é uma definição que ficou extremamente clara nessa DD 130, porque você pode ter, por exemplo, quando eu elaboro os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive eles vão com anotação de responsabilidade técnica, que eu somente o elaborei. Quem é que vai executar? Claro que vai ser a persona que está ali frente à planta. E aí, gente, eu deixo essa discussão aqui muito para que vocês consultem o conselho de classe. Por quê? Porque quem pode ser responsável pelo gerenciamento de resíduos da unidade? Varia. Pode ser o engenheiro químico, pode ser o químico industrial. Se você não tem uma indicação direta, tá, de alguém responsável pelo resíduo perigoso na sua unidade, automaticamente o Conselho Regional de Química vai entender que o responsável técnico também é responsável pelo Conselho Regional de Química. Com isso, essas informações a gente passa a entender de outra forma, tá? A questão dessa responsabilidade técnica, no caso, se você fragmentar ela. Então, eu tenho um responsável pela linha de produção e tenho um responsável pela questão envolvendo os resíduos, tá? No caso contrário, você vai identificar como os mesmos. E quem pode ser responsável pelo resíduo? Aí, novamente, eu friso para vocês, sempre busquem o conselho de classe. Tem uma legislação que é de 67 e ela estabelece, né, que ela estabeleceu, né, os conselhos de classe como sendo os fiscalizadores para o exercício da profissão. Se eu tenho dúvida se eu posso ou não posso gerenciar um resíduo determinado dentro da minha unidade, automaticamente eu preciso, então, verificar com o meu conselho de classe se eu tenho competência técnica e conhecimento dentro da minha formação para que eu possa, então, responder a isso. Tá? Então, meu conselho, sempre vai lá, protocola uma carta consulta, o pessoal do CRQ é maravilhoso, sempre dão um retorno muito rápido quanto a isso. Inclusive, eles têm um curso que fala só sobre responsabilidade técnica, no qual vocês podem tirar todas essas dúvidas, tá? Acho que se eu não me engano, não, ele é gratuito e é para todos os associados do CRQ.
Aí o pessoal do CREA, entre outros, podem verificar aí com os próprios conselhos de classe, tá? Não sei se, inclusive, eles ministram esse tipo de curso, tá? Mas é importante deixar isso claro. Mas então, sempre identificar o responsável técnico pela execução e o responsável técnico pelo gerenciamento do resíduo perigoso, tá? Nessa questão, sempre você vai ser necessário a RT da elaboração e a RT do responsável ali pela execução desse PGRS, tá? Por quê? A RT é o documento que vai sacramentar de forma oficial, que ele é mediado, né? Ele é emitido pelo próprio conselho de classe, dizendo que você está responsável por aquela atividade. E quando você deixar de fazer, deixar de ser responsável, inclusive, sobre ela, você deve comunicar ao seu conselho de imediato, tá? Mas sempre ter a RT responsável de você ser o elaborador, né? Que você elaborou esse documento. E caso você seja o responsável pela elaboração e também pela gestão, gerenciamento desses resíduos, inclua essa informação e segue a vida. Tá tudo bem, ok? Bom, diagnóstico dos resíduos foram gerados, então aqui fonte de geração, tá? Então aqui a gente já está falando sobre o resíduo em si, que a gente vai colocar a fonte de geração desse resíduo, identificação de cada um dos resíduos gerados, junto com o código do IBAMA e um código de denominação interna. Então, caso você tenha um código interno para sua geração de resíduos, não tem problema, mas você deve utilizar aqui o código do IBAMA, ok? O estado físico dele, classificação conforme a legislação e normas aplicáveis, no caso aqui é 10.004, que inclusive está sofrendo revisão, tá? E estimativa anual das quantidades geradas. Então, importante você deixar essas quantidades. Eu faria um histograma de algo um pouco mais complexo. Por exemplo, pegaria os 3 anos de geração anteriores e colocaria esses 3 anos e faria uma projeção de caso tenha um aumento da minha produção, eu também faço também um aumento na geração de resíduo. Se você já tiver essa informação muito fácil, isso é maravilhoso. Você consegue, então, verificar que na sua empresa, toda empresa tem a intenção de crescer cada ano, né, na produção de produtos e serviços, etc. Você sabe, a gente sabe que a geração desses resíduos sempre vai aumentar conforme a produção aumenta. Se você conseguir já fazer um coeficiente que consiga calcular isso automaticamente, maravilhoso, tá? Então você consegue, então, ter uma gestão de resíduos mais adequada. Bom, os locais que foram armazenados estão muito importantes, onde você faz o armazenamento deles, a descrição, inclusive, se tem controle de entrada e saída para essa questão do resíduo, a forma com que você acondiciona eles ali, IBCs de 1.000 litros, bombonas de 200, 100, pequenas bombonas de 50 litros, não tem regra para isso aqui, tá? Mas é importante que você descreva cada um, tá? Quantidade máxima dessa baia de resíduo perigoso, tá? Dessa baia de resíduos que consegue ali armazenar, a frequência que é feita a coleta, então diária, semanal ou mensal, tecnologias para destinação. E aqui sempre falo para vocês que é interessante que vocês façam uma consulta para quem você está fazendo a destinação. Então, se você reutiliza esse resíduo, você faz a reutilização em outro processo produtivo, você faz a venda, se é reciclagem, recuperação energética, que seria o coprocessamento, o tratamento, por exemplo, um incinerador de pirólise, ou outros tipos de disposição final, por exemplo, um aterro sanitário, ou um aterro de resíduos industriais, ok? Descrever isso. Henrique, estou na dúvida. Liga para o seu fornecedor desse tipo de serviço que ele vai tirar essa dúvida para você de forma bem tranquila, tá bom? Para você poder descrever. Bom, informações de passivo ambiental, tá? A fins do PGRS, informando o correspondente à quantidade de resíduos sólidos armazenados por período superior a 1 ano. O que a CETESB está querendo dizer aqui? Se você armazena resíduo perigoso na sua empresa por mais de 1 ano, resíduos de forma geral, como não está descrito perigoso em canto nenhum, aí sim você deve, então, informar essas questões de passivos ambientais envolvidos a ele. Por exemplo, possibilidade de contaminação do solo, do lençol freático, possibilidade de vazamento para via pública, etc. E aqui, muito importante, não abrange o gerenciamento de áreas contaminadas, que muitas vezes a gente tem aí a questão das áreas contaminadas como sendo armazenamento de resíduo durante muito tempo, né? Até você definir a pluma de contaminação, o tipo do contaminante, se é um único contaminante, se são vários. Então, o processo de investigação, como ele é um pouco moroso, ele demora mesmo, né? Que é para você estabilizar os poços de monitoramento, né? O aquífero ali. Então, por que demora? Ela já deixa aqui muito claro que não abrange, inclusive porque a gente vai acabar depois fazendo esse armazenamento desse resíduo, tá bom? Bom, identificação de cada um dos resíduos que foram gerados no empreendimento, em caso exista, tá? A classificação conforme a legislação aplicável e estimativa da quantidade em tonelada. Esse dado aqui vamos deixar besteira, eu na verdade eu acabei copiando 2 vezes, tá? Bom, vamos lá. Dados a informar. Então, definição de metas quantitativas e qualitativas para a redução da geração e a periculosidade dos resíduos.
sempre deve nortear vocês a redução da geração e a periculosidade do resíduo. Eu não consigo, Henrique, diminuir a geração de resíduo. Beleza. Então pense talvez, e aqui não estou jogando essa responsabilidade para vocês, vocês devem sempre trazer o pessoal da produção para que vocês possam verificar, claro, cada processo tem a sua individualidade, a possibilidade de uma mudança talvez de matérias-primas que são utilizadas para então diminuir a possibilidade da geração de um resíduo perigoso. Se você acabar mudando ali alguma matéria-prima, né, você pode ali conseguir, então, trazer uma possibilidade da geração de um resíduo, por exemplo, de classe 1, ele possa ser um classe 2A ou um classe 2B, que a gente sabe que o valor é infinitamente menor do que de um resíduo classe 1 perigoso, tá bom? Mas sempre traga o pessoal da engenharia com vocês para auxiliá-los, tá? Definição dessas metas, tá? Porque elas precisam, a gente não só vai mensurar uma meta, mas como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele não só é um documento orgânico, que eu comentei com você lá no comecinho do nosso webinar, nós também vamos precisar comprovar para o órgão ambiental, porque a gente vai sempre atualizar ele por conta da renovação dessa licença de operação e vai sempre, então, mostrar se as nossas metas estão sendo atendidas ou não. Então, não coloquem metas aí para aquele famoso termo, né, aquele termo brasileiro, para inglês ver. Nós temos que colocar metas que possam ser, então, atingíveis, alcançáveis. Caso não tenha por 1 ou 2%, justificar. Aí a gente pode, mas colocar metas que possam ser alcançáveis, ok? Descrição das medidas e indicadores para o atendimento das metas, tá? Então, descrever como vocês vão executar, tá? O monitoramento deverá ser realizado anualmente pela empresa, após a implantação do PGRS, e deverá contemplar uma avaliação das medidas nas ações contidas, tá? Por isso que eu comentei com vocês que deve ser feita a avaliação e o acompanhamento dessas ações de redução dos passivos ambientais sempre. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, aqui quando cabível, porque realmente quando cabível, a gente sabe que existem nichos de mercado que existe a necessidade de implementação e operacionalização de sistemas de logística reversa. Nessa situação, tá, se a empresa tiver a obrigatoriedade de realizar essa questão da logística reversa, tá, conforme está definido lá no artigo 33 da Lei Federal 2.305, inclusive pela SMA 45 de 2015, que é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que introduziu outros setores, né, convidou outros setores a fazerem parte do sistema de logística reversa, inclusive foi assinado lá na Fiesp, acho que faz uns 3 ou 4 anos. Você deve identificar se ele é um plano individual ou coletivo, ou seja, se você, a sua própria empresa, faz a logística reversa somente ela, ou se você faz parte de um plano coletivo, tá? E a responsabilidade por esse plano, quem é a entidade gestora, que aí nós temos várias hoje no mercado. Então você deve identificar essa informação no seu PGRS, caso você tenha, tá bom? Então é importante só você validar. Tô com dúvida, Henrique, se eu posso, se eu devo ou não devo fazer logística reversa, se eu devo colocar essa informação ou não. Ó, dá uma olhadinha. Lá na Lei 2.305, lá terá uma relação de empresas, lá no artigo 33, que deve atender, deve implementar sistema de logística reversa, já obrigatório, há muito tempo. Então, para essas empresas não deve ter nenhuma novidade. E a SMA 45 já é um pouco mais nova, tá? Você pode observar lá, tem vários ramos, várias atividades, e aí você se identificando lá, você já, por favor, até recomendo que você já busque uma entidade gestora já para fazer parte disso, porque inclusive está sendo solicitado também no licenciamento ambiental para empresas que tenham, né, a CETESB já meio que identifica isso pelo próprio CNAE, deve ou não deve fazer parte de sistemas de logística reversa, tá bom? Bom, programa de monitoramento, então importante deixar claro, informar as ações preventivas e corretivas a serem executadas em situação de gerenciamento incorreto ou acidentes ambientais. Então aqui, informar que a sua empresa tem treinamento, você treina os colaboradores em caso de acidentes ambientais, você dispõe de kit de emergência ambiental, foto, inclusive informar quais os itens estão lá disponíveis nesse kit. Então, pá anti-chama, para caso você tenha ali algum produto químico que possa causar ignição ali pelo atrito entre o ferro e o solo, então você já utiliza uma pá corta-fogo, né? Aquela é uma pá de plástico, infelizmente, e se você bater muito forte, eu já tive, infelizmente, isso enquanto eu era técnico de meio ambiente, de bater um pouco mais forte com ela no chão e ela acabar quebrando, então não é algo que deve ser usado para força bruta, tá? Já deu essa recomendação. Mas a gente pode ter aí vários outros itens que devem compor, tá? Inclusive, caso você tenha ali próximo de recursos hídricos, aquele separador, né? Aquele, parece
uma manta, que é aquela que o pessoal utiliza mesmo em caso de vazamentos no oceano, tá? Para você poder fazer a contenção em caso de óleos, né? Entre outros. E também algumas empresas pecam pelo excesso, né? Não vou dizer nem pecam pelo excesso, fazem mais do que a legislação pede, isso é maravilhoso. Por exemplo, elas instalam postos de monitoramento nos locais onde é armazenado o resíduo, na área de produção, e fazem avaliações, né, do lençol freático regulares, a fim de verificar se suas atividades estão ou não estão causando poluição ambiental. Se a sua empresa vê isso como algo bom, por favor, esse case eu sempre compartilho, porque é de uma empresa que eu tenho muito, que eu tive a chance de conhecer essa atividade, e a empresa tem uma gestão aí maravilhosa nas questões ambientais, tá? Então, se você vê isso como identificado, que a sua empresa consegue e pode fazer isso, acho que é algo muito bom para você não só fazer, mas também descrever aqui como procedimento, tá bom? Bom, periodicidade da revisão é aqui muito importante, tá? Aí eu tenho duas periodicidades de revisão. Uma, ela remonta lá do CNIR, que ela fala que minimamente o PGRS deve ser atualizado frequentemente. A palavra frequentemente não dá um limite temporal, né? Isso é algo que fica a uma interpretação, né? Então aqui eu falo para vocês, tenham a seguinte atenção. Vou separar vocês em dois grupos. Grupo da 14.000 na esquerda, que tem uma 14.000, e o grupo que só tem a licenciamento ambiental na direita. Então, vamos lá. Para o grupo da esquerda, que é o da 14.000, pessoal, vocês vão ter que revisar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos anualmente. E por quê? Porque vocês sabem, dentro de um sistema de gestão da 14.001, a gente tem aquela ferramenta maravilhosa que é o PDCA, Plan, Do, Check and Act. A gente sempre vai planejar, observar, implementar as ações, avaliar elas e tomar alguma ação para que a gente possa, então, melhorar o nosso processo. Então, é um ciclo de melhoria contínua. Com esse ciclo de melhoria contínua, o auditor vai sempre cobrar de vocês que você sempre, então, revise esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, melhorando metas, processos, etc. Então, pessoal da esquerda, 14.001, plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser revisado anualmente. O auditor sempre vai solicitar, tá bom? Grupo da direita, um pouco mais tranquilo. Gente, sempre revisar conforme a licença de operação. Então, sua licença de operação, hoje em dia, a maior parte aí está saindo com validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos, você vai ter que fazer a revisão desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá bom? Na qual você vai atualizar as suas metas, informar ao órgão ambiental o que está acontecendo com relação aos acidentes. Se você ampliou as suas medidas de controle, se você diminuiu porque viu que não tem tanto sentido, não foi registrado acidentes, entende? Então, você pode descrever tudo isso. Inclusive, melhorar as metas ou reduzir, viu que na verdade você foi um pouco obstinado, uma meta que você colocou em específico, então aqui fica aberto, tá bom? Mas o pessoal da direita tem esse 1 aninho a mais, tá? Do que o pessoal da esquerda, que é da 14.000. Então é importante deixar isso claro para vocês, tá? Então, para os novos empreendimentos, na solicitação da licença de instalação já vai ser necessário, tá? E durante a ampliação ou solicitação de renovação da licença de operação, você vai ter que também protocolar, ok? Bom, e quem deve elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Então, está aqui. São empresas que tenham a necessidade de ter um licenciamento ambiental no estado de São Paulo, tá bom? Porém, aí aqui a gente tem uma certa conflito, existe um certo conflito em dois entendimentos. Para a CETESB é quem tem a necessidade de ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Ou necessidade de emissão de carga, beleza. Para a Lei 12.305, caso você tenha uma geração de resíduo que não seja como doméstica, ou seja, vamos colocar aqui que seu município estabelece que para você ter um resíduo domiciliar é até 200 litros por dia. Beleza, sua empresa gera até 200 litros por dia, então o seu resíduo é classificado como domiciliar, então você não precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Agora, se porventura a sua empresa gera mais de 200 litros de resíduo, por exemplo, aí você deve sempre olhar a legislação municipal, tá, gente? A CETESB pegou que até 200 litros em todo o estado de São Paulo vai ser adequado isso, para o município que não tenha legislação nenhuma. Então, sua empresa gera até 200 litros ou mais do que isso, então automaticamente você já tem que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Lá na Lei 2.305, ela também fala que caso o seu resíduo seja, por exemplo, de cunho perigoso, mesmo se você seja uma empresa que presta serviço. Então, ela não estabelece mais uma indústria.
Então, vamos imaginar aí uma empresa que troca óleos aí frequentemente, faz a limpeza, tem aquela estopa contaminada com óleo, você vai ter borra de óleo que você vai ter, né, que fazer a destinação, até o próprio óleo contaminado já tem o seu grau de periculosidade, então automaticamente você teria que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá bom? E aí, no caso aqui, você não tem licença de operação, mas você tem a necessidade pela Lei 2.305. Nesse impasse, aqui está um conselho que eu peço que vocês guardem no seu coração. Vamos lá. Em caso de situações que a empresa não tem uma licença de operação, você deve protocolar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, imagine que você é essa empresa de troca de óleo, você não tem licença de operação para isso, ok? Não tem problema. Você, então, tem necessidade de apresentação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos pela Lei 2.305 e não pela estadual, que é a da CETESB, a DD 130. Maravilhoso. Você vai pegar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e vai protocolar na prefeitura. Caso a prefeitura tenha corpo técnico, é ela mesma que vai avaliar. Caso ela não tenha, depois de muito tempo, ela vai te retornar com um comunique-se ali, com um ofício, formando, olha, essa prefeitura hoje não possui corpo técnico, câmara ambiental ali para poder fazer a avaliação desse documento. Então, solicito que ele vai ou direcionar você diretamente para a CETESB. Caso ele não direcione, não tem problema. Pega esse ofício, pega o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e aí sim protocolo lá na CETESB, provavelmente fisicamente, porque você não vai ter cadastro na CETESB, porque se você não tem aí sua licença de operação, e aí a CETESB é obrigada a avaliar. Bom, nessa situação, então parte ao órgão estadual dar o seu parecer, tá bom? Não esperem também parecer, porque é muito provável que eles não deem um retorno, tá? Embora uma grande quantidade. Nunca ouvi falar até hoje de um parecer, um retornando com essas informações, ok? Bom, aí tem aqui para sujeitos, para outros empreendimentos, né, relacionados a resíduos da construção civil ou resíduos de saúde, podem incluir esses respectivos conteúdos aos PGRS, ou seja, pode unificar os conteúdos tanto da resolução da construção civil quanto de resíduos sólidos de saúde, tá? Os resíduos de serviços de saúde nesse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Não tem problema. Opa, os empreendimentos também sujeitos à elaboração, tá? Devem integrar o conteúdo ao PGRS, um conteúdo mínimo, e o conteúdo referente à responsabilidade compartilhada previsto no artigo 8 da descrição desse apêndice, quando cabível, será apresentado em um documento separado, num momento diferente, a critério do órgão licenciador. Então, é somente naquela questão da responsabilidade compartilhada, ok? Bom, e onde protocolar? Muito importante, para a gente já finalizar, conteúdo mínimo aqui apresentado, tá? Ele deve ser apresentado por meio eletrônico, no formato eletrônico, naquele módulo que eu falei para você do sistema estadual, do SIGOR. Porém, como ele ainda não está, tá, disponível, segue aquele conselho que eu falei para vocês de entrar em contato com a agência ambiental, solicitar a abertura de um comunique-se, protocola o seu documento lá, caso você já tenha ele agora em mãos, para você poder comprovar que você protocolou esse documento, e daí, então, você então está cumprindo a legislação ambiental. Perfeito, pessoal? Bom, esse foi o webinar da Intertalks, tá? Eu falei um pouquinho a respeito, dei um catado, foi quase 50 minutos aí da gente falando sobre toda a legislação, tá? Que envolve, inclusive, os entendimentos aí separados, alguns gaps de como fazer o atendimento, puxando um pouquinho para o Cadastro Técnico Federal. Eu deixo aqui para vocês os links das nossas redes sociais, tá? Da Intertalks. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, onde somos muito ativos. Sempre publicamos atualizações, newsletter, nosso calendário de webinars, etc, tá? Então, eu vou fazer agora a leitura aqui de algumas dúvidas para a gente poder compartilhar, tá, com vocês. E aos que não mandaram perguntas, tá, e tiverem aí os que mandaram perguntas eu não consegui ler, fiquem tranquilos que eu vou respondê-los por e-mail, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, só um segundo. Vou ler uma dúvida da Joyce Furiati. Joyce, obrigado por ter enviado a sua dúvida, tá? A dúvida da Joyce é: o PGRS deve ser mantido sempre atualizado, porém, ele deve ser entregue somente na época do licenciamento ou deve ser entregue à CETESB todos os anos? Joyce, na ADD 130, está claro que
Você deve manter, você deve protocolar, né? Você tem que protocolar esse documento atualizado junto à CETESB, os momentos da renovação da licença de operação, tá bom? Porém, se você fizer sempre a atualização, no módulo do Sicor, imagino que não vai ter problema nenhum, você vai sempre que você atualizar, você vai protocolar um documento, vai fazer o upload de um documento novo, tá? Mas, por enquanto, que a sua empresa ainda não está, na verdade, a CETESB ainda não disponibilizou esse módulo, caso você tenha atualizado o seu PGRS, entre em contato com a agência ambiental ou manda um e-mail para eles, identificando sua empresa, né, etc., e solicita a abertura de um Comunix. E você pode sempre protocolar para eles a atualização o documento mais atualizado do seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Importante deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Então, sempre pode atualizar, você pode sempre protocolar lá, só pedir para abrir um Comunix. Não tem problema. Você pode fazer a revisão desse documento sempre que você achar necessário, tá bom? Dúvida da Camila, essas mudanças são só para o estado de São Paulo? Camila, sim, somente para o estado de São Paulo, tá? Hoje esse decreto ele está atendendo, ele está sendo extremamente direcionado aqui para o estado de São Paulo, mas não se surpreenda se você ver outros estados tomando decisões similares, tá? Então, caso outros estados aí também colocando um conteúdo mínimo, né, que ele enxergue como algo muito importante para ser solicitado que tenha os planos de gerenciamento de resíduos sólidos do seu estado. Isso pode vir a acontecer nos próximos meses, tá bom? Mariana Nascimento, o RT pode ser o mesmo pela elaboração e destinação? A RT que acompanha o documento pode ser do RT em outra cidade? Mariana, sempre interessante você verificar com o Conselho Regional, tá? Mas eu acredito que outra cidade não teria problema se caso seja do mesmo estado, tá bom? Mas, nessa dúvida, acredito que seja muito importante, tá? Que você envie uma carta, um e-mail para o próprio conselho de classe em questão, para que você possa verificar se em outros estados pode ser, em outra cidade, caso seja em outro estado, pode responder. Mas, se não me engano, em outro estado não pode, em outra cidade até não teria problema. E na questão da elaboração e destinação, na destinação, quando você diz, é o destinador final, porque se for o destinador final, caso você seja a pessoa que faz a destinação na própria empresa, ou seja, vamos imaginar que vocês mesmos aí tenham um incinerador industrial interno, porque vocês acharam interessante ter, não tem problema nenhum com isso. E aí você elaborou o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e você também é responsável por destruir esse resíduo ali dentro da sua unidade. Neste caso, sim, tá? Agora, você elaborou o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tem um destinador final de uma empresa terceirizada, totalmente fora desse seu processo. Ele também ser responsável pelo seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos ali, aí eu já entendo como não sendo cabível, tá? Eu entendo como não sendo cabível. Inclusive, coloco até, faço questão que você coloque essa dúvida até para o próprio conselho de classe, mas eu vejo que não seria possível porque não tem ali um vínculo direto, ok? Dessa atividade. Vamos para a próxima pergunta. Vanila Rocha. A mesma pessoa pode ser o elaborador e o executor? Vanila, sim, sem nenhum problema, tá? Desde que tenha as competências técnicas, tá? Novamente, friso a questão do conselho de classe, que determinando que se você tem a formação acadêmica e as atividades, né, você consegue realmente ali atender a esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, como um todo, saber avaliar, descrever as atividades, o processo produtivo, a classificação de resíduos, passivos, etc. Se sim, não há problema nenhum. Você pode elaborar e também ser ali o responsável pela execução desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da sua empresa, tá bom? E, por último, alguma observação quanto ao estado de Pernambuco, da Luciana Silva? Luciana, não temos nenhuma atualização referente, por enquanto, tá até na presente data desse webinar, referente ao estado de Pernambuco. Então, no mais, Pernambuco, inclusive, o pessoal do CPRH, dá uma verificada, mas eu avaliei faz uma semana e meia. Eu puxei a legislação ambiental de Pernambuco e não tinha nenhuma atualização referente a plano de gerenciamento de resíduos sólidos que foi emitida tanto pelo CPRH quanto a Secretaria de Estado, tá? Mas importante sempre ficar aí antenado com essas questões, tá? E, claro, eu comentei com vocês aqui a DD 130, tá? Que é uma especificação
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, mas para estar válido para todo o Brasil, a Lei 12.305, lá o artigo 20, 21, acho que até o 27 da lei, dessa referida lei, da Lei 12.305, tá, que traz ali todo o escopo para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e quais as atividades, tá bom? Bom, pessoal, foi isso. Peço que vocês... a Suelen perguntou aqui que o material será disponibilizado. Será sim, podem ficar tranquilos, tá? Inclusive, vou tirar até um slidezinho que não tá legal ali, mas a gente vai disponibilizar esses slides para vocês, tá? Vou até fazer essa correção, porque eu repliquei um slide ali que não era necessário. A gente vai deixar ele disponível para vocês poderem fazer consulta, fiquem à vontade, tá? Eu gostaria de agradecer a todos ficaram até agora no nosso webinar. Espero que esse pequeno momento aqui de 1 hora, a gente podendo conversar e trazer luz, algumas informações referentes a resíduos, possa ter sido de grande valia para vocês. É esse o intuito da Intertox. Nós somos uma empresa que gera conhecimento, é esse o nosso intuito, sempre buscar um mundo livre do risco químico, toxicológico e ambiental. Aguardo vocês para uma próxima, tá? Inclusive o nosso curso amanhã, para quem ficou com muita dúvida referente a cadastro técnico federal do IBAMA, amanhã nós teremos um curso, acho que vocês conseguem fazer a inscrição ainda hoje, se correrem, tá? E a gente vai falar tudo sobre o cadastro técnico federal do IBAMA, não só sobre ele, mas também os relatórios de mercúrio metálico, protocolo de Montreal, entre outros, tá? Outros relatórios que são necessários, como fazer essa regularização desse cadastro, né, caso a sua empresa não esteja atualizada, quais as informações devem conter no RAP, como é que você emite. A gente vai pegar do básico, então vai ensinar você a fazer o seu cadastro, avaliar aonde que você se classifica, tudo de forma adequada, tá bom? E também nós teremos, para quem tem dúvida com relação a resíduos, nós teremos também nos dias, deixa eu só confirmar aqui a data para vocês, um segundo. Pronto, encontrei aqui, vai ser nos dias 25 e 26 de outubro, tá? Também nós vamos falar, eu e Fabriciano Pinheiro, vamos fazer todo um catado referente à legislação envolvendo resíduos no Brasil, inclusive com exercícios práticos de elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, atendendo exatamente o que a gente acabou de falar aqui nesse webinar. O Fabriciano também vai ensinar vocês com um exercício prático também de classificação conforme a 10.004 e vai também dar uma sinalização geral de como está sendo ali a revisão dela, para onde que a norma está caminhando, né? Da nova classificação, que ele faz parte também do grupo da Comissão Técnica Especial lá da BNT, que está discutindo bastante isso, tá? Então, teremos esses cursos. Deixa eu dar uma olhada, alguma outra informação importante? Não, é somente isso, pessoal. Então, eu queria agradecer a todos, tá? Por participarem desse webinar. E agradecer esse momento que a gente pôde trazer luz a mais, trazer mais essa conversa sobre a questão da legislação. Estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.